Hai minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Boku wa William desu. Nihon ga doro e yokoso. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma ferramenta que eu utilizo bastante, que é o site do Jisho, que é um dicionário em japonês. Só que esse site ele é em inglês. E para o caso de você não souber inglês, então no vídeo de hoje eu vou ensinar como tirar proveito desse dicionário utilizando o Google Tradutor. Já hajimemashou. Claro que o Google Tradutor não deixa perfeitinho, dá para ficar em uns 70 a 80% compreensível. Creio que num futuro não muito distante a tradução do Google vai ser bem perfeita, mas hoje ainda não está assim, só que ainda dá para utilizar. Então eu estou aqui com o site do NHK, que é o site da rádio japonesa, e nesse site tem notícias aqui e é muito bom para você treinar a sua leitura, né? No meu caso, eu uso para treinar o meu listening, né? Fazer a minha audição, já que eu não consigo ler. E eu vou deixar o link deste site aí na descrição para vocês utilizarem para praticar. Então, estamos aqui com uma notícia. E digamos que você está aqui e você viu um kanji que você não conhece. Como, por exemplo, este kanji aqui, que é o kanji kaimono. Aqui. Então, estou aqui com o site do Jisho e vou colar esse kanji aqui na caixa de edição e vou dar um Enter. E aí ele me mostra aqui, né, que esse kanji é o kaimono. Tem até um botãozinho aqui também que algumas palavras têm a pronúncia caso você queira escutar, né? E é bom para você ir praticando. Kaimono. Kaimono. E aqui ele está me dizendo em inglês que esta palavra é do tipo noun, que em inglês significa substantivo, e é um suru verb, um verbo suru, ou seja, esse substantivo pode ser juntado com o verbo suru, que significa fazer, e assim ele se tornará um verbo, né? Então, kaimono é o substantivo e kaimono suru é o verbo. E tá aqui, né, o primeiro significado, shopping ou purchase goods. Isso que significa fazer compras ou comprar artigos, né? Mas digamos que você não sabe inglês, então como você poderia entender o que essa palavra significa? Basta copiar o link e colar lá no Google Tradutor. Você poderia também pegar esta palavra e ver aqui no próprio Google Tradutor, né? Pois o Google Tradutor também funciona muito bem com dicionário, né? Você pode utilizá-lo como dicionário. Mas eu gosto de utilizar o Disho, pois ele traz às vezes algumas frases de exemplo e os vários significados da palavra também. Então vou colar o link aqui e abrir o link traduzido. Ele encontrou 10 palavras com este kanji. Agora tem um botão aqui, reproduzir áudio. Kaimono. Kaimono. E agora está aqui, tudo traduzido. É um substantivo, um verbo suru e é um verbo intransitivo. E ele aqui traduziu como compras, bem comprados. Não está tão perfeito assim, mas já dá para a gente entender que essa palavra significa compras. Então é algo que você compra. Tem aqui uma definição do Wikipedia também. E aqui outras formas são as formas em que você também pode encontrar esta palavra, então são as variações dela. E aqui outras palavras também que utilizam a palavra kaimono. Então tem aqui o kaimono kyaku,
significa comprador, cliente, mas nós só queremos o kaimono. Então agora a gente já sabe que kaimono significa compras. O Jisho ele também serve para você digitar a palavra em Romaji, que é você digitar a palavra nos nossos caracteres. Então, digamos que você escutou uma palavra, né, e você só escutou, então você não tem o kanji dela, mas você conseguiu prestar bem atenção como ela é pronunciada, então basta você escrever a palavra aqui, o tanto que você conseguiu entender, né, e ver se alguma palavra faz sentido. Então, digamos que a gente não saiba o que significa taberu, apesar da gente já estar cansado de ver, né? Mas digamos que você não saiba o que significa. Então basta você digitar aqui, taberu, em Romaji mesmo, não precisa digitar em hiragana. Tá aqui o botãozinho também para reproduzir, taberu. Ele me fala aqui que é um verbo transitivo. Significa to eat, que é comer. E além do Romaji, você também pode digitar aqui em hiragana ou katakana, se você tiver o teclado no seu computador, né? Além do Romaji, você pode digitar também no hiragana e katakana. Então essa já é uma vantagem desse dicionário sobre o Google, né? O Google Tradutor você tem que colocar em kanji. Se você colocar o hiragana, ele também traduz, dependendo, né? Ele tenta adivinhar o que aquele hiragana significa. Então vou mudar aqui o meu teclado. E vou digitar aqui, ó, taberu em hiragana. E aí ele vai me mostrar todos os kanjis que utilizam esse hiragana. Mas acho que o taberu só tem o do verbo comer. E tá, aqui tá em inglês. Vou copiar esse link novamente. Vou voltar lá no Google Tradutor. Pois eu já tentei fazer o teste de procurar a palavra no site traduzido, mas não dá certo. Então tem que realmente traduzir aqui. E aqui no Disho, digitar a palavra e aí copiar o link. E tá aqui o taberu. O botão para reproduzir. Nem todas as palavras têm esse botão de reprodução, mas daqui a pouco eu já ensino também onde vocês podem praticar o listening de vocês. 食べる Tá aqui, ele fala que é um verbo transitivo. Ah, e outra coisa aqui também, ó. Tem aqui o link mostrar inflexões, que quando é um verbo ou um adjetivo, você pode clicar neste link, que ele vai mostrar as conjugações desse verbo. Então tem aqui o não passado, que é o tanto positivo, taberu, e tabenai no negativo. O não passado educado, né, que é o polido, que é o tabemasu, tabemasen. Aí tem aqui o passado, tabeta, tabenakata. Então você pode utilizar esta tabela também para você ver a conjugação dos verbos quando você tem alguma dúvida de como conjugar o verbo. Então o Disho é um ótimo dicionário para você utilizar para estudar. E voltando aqui para o significado da palavra. E tá aqui, ó, ele mostrou que o significado é comer. E mostra outros significados também. Se você digitar em katakana a palavra, ele também vai aparecer aqui o significado. Né? Então, além do você digitar a palavra em romaji, em hiragana, em katakana e em kanji, você também pode digitar a palavra em inglês, né, para saber como se diz em japonês. Mas
por ser em inglês, então o que você pode fazer é primeiro vir aqui no Google Tradutor e ver como se diz você quer procurar como se diz uma palavra em japonês. Então primeiro você vem aqui no Google Tradutor para dizer como se diz essa palavra em inglês. Apesar de, como eu falei, o Google Tradutor também é muito bom para dicionário. Você pode procurar a palavra aqui em português e em japonês. Mas eu vou mostrar como fazer isso também com o Dishow. Então vou aqui alternar os idiomas. Digamos que você quer saber como se diz almofada em japonês. Então vou aqui digitar almofada para ele me mostrar o significado em inglês. E aqui a gente viu que almofada em inglês é cushion. Aí eu copio essa palavra, volto aqui no Dishow. E eu coloco ela aqui e mando pesquisar. E aí ele me achou 27 palavras para cushion. Então só vou copiar aqui. Aí, cadê aqui o idioma? Vou alternar aqui os idiomas novamente. Colar o link. Está aqui. Está aqui, ele encontrou 27 palavras para cushion. A primeira é cushion. Tá aqui a almofada. Tem aqui o zabuton, que é uma almofada japonesa. E veja que para essas palavras você não tem alguém pronunciando, né? Então você pode copiar a palavra. E você poderia ver no Google Tradutor, que o Google Tradutor também tem lá o botão para você ouvir a palavra, mas eu não gosto muito da voz do Google Tradutor, não. Eu prefiro da voz aqui do Google Cloud, que é o desse site aqui. Vou deixar também o link aí para vocês na descrição. E aí você cola o texto aqui na caixinha de texto. E aqui no Language /locale, que é para você escolher o idioma, você procura aqui por japonês, que está escrito como Nihon, né? Então não vai na letra J, porque japonês está escrito com os caracteres japonês. Então está escrito aqui ó, com o kanji e com o hiragana de Nihon. É praticamente um dos últimos idiomas aqui na ordem alfabética. Aqui o tipo da voz deixa esse mesmo. O nome da voz deixa esse mesmo. O audio device vou deixar esse mesmo. E aqui na velocidade que está 50, vou diminuir um pouco para 45, que eu acho que a voz fica melhor. E aí vou clicar aqui no botão Speak It. Vou marcar aqui o CAPTCHA. Cushion. E aí ele fala cushion. Então essa voz eu acho ela bem melhor. Então veja que é uma voz é uma voz feminina, mas tem outra voz aqui também que você pode ver, ó. Aqui na voz, no nome da voz, né, no voice name está o já WaveNet B, que é o B. Você pode colocar o C, que aí é a voz masculina. Então tem 4 tipos de vozes aqui que você pode ir ver a pronúncia na diferentes vozes. cushion, Cushion. Então, cushion, caso lá
no Disho não tem a palavra pronunciada, você pode vir aqui no Google Cloud, né, no link que eu vou deixar, e ver como se pronuncia. Então, eu utilizo ele bastante para praticar a minha audição. E você pode, só que ele tem um limite também, né, de palavras. Então, você não pode colocar textos muito grandes aqui, porque isso aqui é só uma amostra. Se você quiser utilizar textos maiores, você tem que aí assinar o Google Cloud. Como não assino, eu uso só essa parte, essa amostra grátis aqui, envolvendo algumas palavras. E você também pode copiar as próprias palavras aqui ó, do NHK e ver lá, né? Tem o próprio botão aqui para você escutar a notícia, que está aqui, o News Wokiku, perdão, pra você escutar. E aí ele vai aparecer o botão aqui. 靴を7000円で買ったりして、品物が届かなかった人が Mas eu não gostei muito dessa voz não, né, que ele utiliza aqui para ler. Que parece ser uma voz bem robótica. Então eu prefiro colar aqui no Google Cloud e escutar por aqui. 嘘のウェブサイトで買い物しないように気をつけて。 Se você achar que ele está falando muito rápido, você pode diminuir a velocidade. Espera aí. Que aqui a velocidade está 20 e o tom tá 45, né? Eu tinha falado que era a velocidade que estava 45. Então aqui a velocidade está 20. Se você achar que está muito rápido, você diminui para 15 para ver. 嘘のウェブサイトで買い物しないように気をつけて。 Então ele falou aqui o título da notícia, né? Que é Uso no website de kaimono shinai yo ni kiyotsukete, que é tome cuidado para não comprar em websites ou em sites mentirosos, sites falsos. Então a notícia é sobre isso. E veja que ele utiliza a estrutura ione que a gente aprendeu, que a gente já aprendeu, né, que serve para indicar o propósito, mas também tem um sentido de para que. Então a notícia é tome cuidado para que você não compre em sites falsos. Então, o so é mentira, no é a partícula que está conectando, né, com website, que significa website, de a partícula que indica aqui o local, né, então website de em websites. Kaimono shinai vem de kaimono suru, que significa comprar, fazer compras. Yoni, para que. E kyotsukete é o imperativo de kyotsukeru, tomar cuidado. 嘘のウェブサイトで買い物しないように気をつけて。 Então tá aí, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria apresentar essas ferramentas para vocês, que elas vão ser muito úteis aí no seu estudo do japonês. Então, hoje a gente tem bastante recursos gratuitos, como vocês podem ver. Então, por que não usar esses gratuitos aí para turbinar o nosso estudo? Então, usem essas ferramentas e usem bastante essas ferramentas e espero ter ajudado vocês.